Olá. O medo venceu a esperança? O que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores? Vou iniciar dizendo que desde o final dos anos 70 eu acompanho o Partido dos Trabalhadores. Desde as primeiras eleições em 82, sou eleitor do Partido dos Trabalhadores. E durante décadas em sala de aula, fui militante do Partido dos Trabalhadores. Eu somente deixei de votar no partido para a presidência em 2018. Por quê? O que aconteceu, em minha opinião? O que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores? Eu vou dividir a minha reflexão em dois momentos. Em um momento estrutural, pensando o Brasil dos 500 anos inserido no mundo, e vou pensar conjunturalmente os últimos 50 anos da democracia no Brasil. Eu diria que, do ponto de vista estrutural, o Brasil faz parte de uma estrutura mundial que é o sistema capitalista. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, há cerca de 500 anos, nós vivemos essa realidade. E no sistema capitalista, quem tem o poder, quem governa de fato, são os chamados donos do poder, os donos do grande capital. E esses grandes donos, eles, ao longo desses 500 anos, eles não demonstram intenções de mudar a realidade brasileira. Eles não demonstram intenções de distribuir as riquezas de uma forma mais equânime com o conjunto da sociedade. Dessa forma, enquanto houver uma estrutura capitalista, eu penso, utilizando a metáfora de Thomas Marshall, se o capitalismo é um edifício, a grande maioria da sociedade vive nos seus porões. E é até possível reformar os porões, mas eles continuarão a ser os porões. Penso que, independente do partido que venha a governar o Brasil dentro dessa estrutura, ele conseguirá reduzir as injustiças, mas não conseguirá acabar com essas injustiças e as diferenças sociais que nós temos no país. Bem, o PT, no início da sua trajetória, ele tem uma proposta de trazer uma justiça social para o Brasil. Se não me falha a memória, o PT, em sua origem, ele é constituído por 12 grupos, 12 tendências. Algumas dessas tendências têm uma leitura de transformação mais radical, de uma justiça mais radical, de uma busca de combate ao capitalismo de forma mais radical. Outras tendências já têm uma leitura de compor com esse capitalismo em busca dessas justiças. O que ocorre ao longo dos anos é que os grupos mais radicais vão deixando o Partido dos Trabalhadores. E o novo formato do partido é possível de ser percebido na chamada Carta aos Brasileiros, que antecede a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2003. Nessa carta, o partido se compromete a não realizar grandes embates com o sistema capitalista, de respeitar as normas de vigência desse sistema. O partido é eleito e, como numa democracia, para que o executivo, o presidente da República, consiga governar, ele precisa de maioria do Congresso Nacional, e o PT, ao não possuir essa maioria do Congresso Nacional, e nem a esquerda como um todo, o conjunto dos partidos possuírem, o PT vai fazendo aliança com outros partidos. Não há dúvidas que o primeiro governo petista, ele é um governo de grandes realizações. Ele consegue transformações de grande monta. O número de pessoas que saem da linha da pobreza e da miséria, com os projetos que o governo inicia, é um número muito significativo. Mas, para a manutenção do processo de mudanças, o PT alastra
as suas alianças com partidos cada vez mais distanciados das suas ideologias iniciais de transformação da sociedade. Com isso, o PT vai se unindo a grupos que, como diria o adágio popular, quem com porcos se junta, farelos come. Com o passar dos anos, o Partido dos Trabalhadores se enquadra dentro daquele modelo que ele criticava anteriormente. Quando ocorre o processo do nosso último escândalo político, que não é novidade, os escândalos na política do Brasil são históricos, os grupos partidários e econômicos se unem e buscam colocar o PT como o único responsável pelos acontecimentos. Ele não é responsável? Ele é responsável. Mas é o único responsável? Não, não é o único responsável. Bem, se em uma estrutura capitalista não é possível uma mudança radical, se dentro da democracia, não possuindo a maioria, há que se compor com os diferentes e muitas vezes perder a sua identidade, é possível algo a ser feito? Sim. Se nós pensarmos de forma realista que nós iremos fazer reformas enquanto existir o sistema capitalista, essas reformas podem ser mais fecundas ou menos fecundas. Como elas podem ser mais fecundas? Através do voto. É a arma mais poderosa que nós temos. Elegermos pessoas honestas e que tenham um comprometimento com as mudanças sociais, com a justiça sociais. Nesse sentido, nós conseguiremos grupos que irão pressionar o sistema a realizar concessões e fazer com que a sociedade tenha uma trajetória menos injusta. Não acredito em justiça social em sua plenitude dentro do sistema que vivemos, mas é possível fazermos novas reformas dentro dos porões dessa estrutura. É importante analisarmos que erros o Partido dos Trabalhadores cometeu, que acertos esse partido cometeu e o que podemos aproveitar dessa experiência para a nossa futura trajetória dentro da democracia que vivemos. Fiquem bem.